tá? Olá, amigos, novos companheiros patriotas. Essa é mais uma edição do GatoCast. Dessa vez não estou sozinho, estou com meu amigo Betaputo. E também não estou sozinho, estou com meu amigo Bebê Brent. Tá aí, Bebê Brent? Bebê Brent não é mais um bebê, agora ele é um jovem Brent, é o adulto Brent, né? E nós três hoje vamos falar sobre qual assunto, Betaputo? Vamos falar um pouquinho sobre machosfera aqui e citar alguns autores, alguns canais aqui para poder o pessoal ter um pouquinho mais de base na hora de querer falar sobre o assunto que é sério pra gente. A gente pode falar um pouquinho mais brincando, mas tem assunto que é sério que merece a seriedade que ele merece. Sim. Então, sobre o que você vai falar sobre machosfera? Sobre o primórdio da machosfera, como começa a machosfera, o que é a machosfera, quem come quem, o que comemos, para onde vamos, quem somos. Fala aí. Bom, a ideia, assim, veio do aquele podcast lá da hipocrisia, da machosfera, que eu vi lá que o nosso amigo Beto estava muito perdido. Muito perdido porque, eu acho que até você já falou, estamos já meio que numa terceira geração de canal, de autores, e meio que assim, um pouco da qualidade se perdeu. Aí aquele negócio, a gente não sabe se perdeu porque o público é meio branded, ou se porque o pessoal que está começando a publicar conteúdo também ficou meio branded, ficou meio preguiçoso. Sim, então, todo mundo Brand, é todo mundo Brand. Inclusive meu amigo, meu cachorro Brand tá gritando aqui. Todo mundo Brand. Então assim, papel e caneta na mão, porque eu acho que uma coisa que é comum assim para uma fase, para quem conhece essa esfera, é que chega uma hora que o pessoal começa assim, descobrir o assunto tal, sei lá, mercado sexual. Meu irmão, o cara vai lá e zera aquele conteúdo, aquele canal. Nuxa, assim, não sei se já viu alguém te falar assim, descobriu o seu canal e assistir todos os vídeos. Descobriu o seu canal e assistir todos os seus podcasts, assistir tudo. Impossível, porque é uma impossível. Informação... São mais de 500 podcasts, no meu caso é muito difícil. Putz, mas assim, o cara fala assim, pô, passei um mês escutando direto. E eu acredito que assim, é uma coisa comum, porque de fato, a gente tá lá 20 anos, naquela, tem que crescer, ser macho de verdade, vai lá, encarar... Mulher que tem que ter aquela dica, o boleto na mão e a mulher gritando pra ser macho de verdade e tal. E quando a gente descobre esse conteúdo, a gente se vê sem chão. Sem chão assim, porque nunca pensou daquele jeito. Então, o cara vai lá, descobre uma ideia, descobre essa ideia e de repente vai lá e assiste o canal todo. E assim, como o tempo é dinheiro, aqui é... aqui, você tá... E tentar economizar um pouquinho desse tempo, desse período assim, de descoberta, para partir logo que o beta vá logo para ação. Para que ele mude as suas ideias e que vá logo para 2021, ano do concurso. O Brand aí tá participativo, hein? Hoje o Brand tá gritando muito, mas prossiga aí. Aí, você faz a apresentação aí? Tô com a sua na tela. Vamos lá, primeiro tópico aqui, né? O que diabos é essa machosfera, masculinismo aqui? Aí, palco de ideias. Esse nome lindo e eu odeio. Eu odeio esse nome porque todo mundo se diz da machosfera e tem a pessoa mais inteligente e tem a pessoa... Por que eu gosto de... Nichos não resolveram. Porque tem 50 livros falando, o que é feminismo, não sei o que, blá, 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 blá. Machosfera o que é? É simples, a gente está aqui para discutir problema que homem encara com uma visão de que qual é a melhor solução para você. É isso, não tem assim, a ideia, a solução certa. Tem o quê? Tem os conservadores que têm essa ideia, tem a galera MTGO aqui que tem essa ideia, tem a galera PUA, tem essa galera, tem a JPBF, tem essa ideia. Você vai lá e escolhe. Mas agora, é um canto onde, em tese, são as melhores respostas para o seu interesse. E aqui eu coloquei assim, um exemplo, alistamento militar. Por quê? É uma coisa que nós, homens, primeiro somos obrigados, né, a servir, mas que, dependendo da situação, ela pode ser interessante para a pessoa. Ora, tem gente aqui, vou te falar assim, Knut, eu sou pobre, eu não tenho um sobrenome, sou Beto João, eu não sou ninguém, favela aqui, semi-analfabeto, como é que será que eu devo me alistar? A gente faz o que aqui? A gente discute o que é que tem no alistamento militar. Vai ter um alojamento, vai ter atividades, vai ter até emprego de arma, enfim, vai ter uma série de atividades que,
se eu não tenho dinheiro, estou procurando oportunidade, pode ser uma boa solução para mim. Agora, se eu tô, mas eu vou fazer a faculdade, eu já tô com meu emprego garantido, talvez não seja. Agora, por que eu falo isso? Porque tem gente que vai defender assim, não, sirva a pátria amada Brasil, blá blá blá. Meu amigo, isso tá querendo te atingir beneficamente. Tu ou a pátria amada Brasil? Quem vai se ferrar nas duas decisões? É tu ou a pátria amada Brasil? E aqui é justamente isso. Essa esfera é uma ideia, é um canto onde a gente discute o assunto pensando no seu melhor bem-estar. Quem vai decidir é você. Mas a gente pelo menos dá um foco. Ó, faz isso porque é assim, assim, assim. E se tu tá nessa condição, é o ideal pra ti. Pronto, é um pequeno resumo de o que eu acho que é positivo nesse aspecto, nossa pequena bolinhazinha. Alô? Opa! Prossiga, amigo. Alô, Knut? Eu tô aqui. Pronto, isso aqui foi o speech aqui inicial aqui. A gente pode continuar? Pronto. Clica aí, autor 1. Aí, assim, primeiro, o que eu falo de pré-machosfera? Como eu coloquei lá, a ideia de ser um local de reunião, um local de discussão de ideias. Eu coloquei aqui pré-machosfera porque eu acho que a internet foi fundamental para nós. A gente não ficou se formando meio que em clubinho, se reuniu, o chá das 4 para se reunir, para debater. Não, eu vou considerar aqui, eu boto aqui a tapa aqui para falar o quê? Que a internet foi uma coisa fundamental para nessa ideia nossa de machosfera surgir. Sendo que assuntos masculinos, numa perspectiva masculina, foram assuntos que já existiram antes da internet. Aí, assim, aqui, principalmente na galera MTGO, que fala do que é o homem, de se o homem é de fato esse macho patriarcal, dominador, meu Deus, esse tirano. Que aí, assim, existem alguns autores que já batiam essa ideia. É a Esther Vilar, que ela vem do movimento feminista, que, caso vocês não saibam, o nosso ativismo dos direitos dos homens vem do movimento feminista, que é o meu exemplo mais depois que eu vou dar. Porque nós, querendo ou não, nós somos os verdadeiros feministas, né? Porque nós queremos igualdade até o último ponto. E aqui, assim, eu acho que essa aqui eu só quero apresentar porque, querendo ou não, é uma autora já muito citada pelos MTGOs, principalmente os mais intelectuais, eles gostam de citar ela para a questão sobre essa questão da servitude masculina, que a gente meio que fala, assim, que a servitude é uma servitude masculina, a gente meio que fala assim, o homem de verdade é aquele que paga a conta, é aquele que escuta grito de mulher, que apanha, mas não reclama, porque ele tá lá. É o rochedo e a mulher, a onda, e ele tá lá, inflexível, rígido, duro, enfim, só apanhando de graça. Prossiga. Aí vamos lá. E tem um autor 2, que esse aqui é o que eu acho que eu dou uma paradinha melhor, que é o quê? O Dr. Warren Farrell, que é esse sim, se vocês forem lá, eu peço que vocês pesquisem essa apresentação. Vão lá, ele falou esse nome? Fala uma pesquisa. O Dr. Warren Farrell é de fato uma pessoa que teve uma formação feminista na universidade, sendo que o que aconteceu com ele? Ele viu que o feminismo ia até certo ponto. Por quê? Ia até certo ponto de garantir a igualdade entre os sexos, onde se achava que as mulheres tinham uma deficiência. Quando se viu que, em outros aspectos, a macharada estava se fudendo, desculpa aí o palavreado, mas vai ser meu com raiva. Ele viu que, de repente, o jogo mudava. De repente, não, que é isso? Isso aí é o papel masculino, isso aí é o polo masculino da ação. E assim, aqui ele tem vários livros. Ele tem vários livros, sim. Ele tem 4 livros importantes sobre esse assunto. Inclusive um que a galera mais conservadora americana gosta de falar, que é Why Boys Failing, porque ele fala de como a gente está se lascando no ensino médio, no ensino superior, que ele fala justamente de como no ensino superior atualmente há mais mulheres do que homens com diploma. E aqui, assim, aqui eu acho que é uma das ideias que todo mundo acaba se deparando, né, que é o mito do poder masculino. Ou porque nós somos o sexo o disposable sex, que é basicamente o quê? Que é a ideia básica que esperma é barato e óvulos são caros. Ou seja,
o homem que tá lá no gari, enfim, a macharada toda, que é a maioria e que está na baixa hierarquia da sociedade, essa não existe. Mas agora, a macharada que está no ápice, que é uma minoria, aí é o patriarcado. Que aí nós somos todos machos tóxicos, que estamos defendendo o patriarcado e enfim. E assim, ele é um cara que surgiu e que ainda publica hoje, só que ele é um cara que surgiu bem antes de uma ideia de machosfera e tal. Ele é aqui o ativista dos direitos masculinos, é bem o protótipo mesmo, porque ele surgiu de uma doutrina feminista para surgir por uma doutrina de direitos de MRA, né, que é o Men's Rights Activist, os ativistas dos direitos masculinos. Enfim, anota esse cara aí que ele tem boas obras, então para vocês, caso vocês queiram realmente pensar sobre o que é ser homem de verdade, sem muita enrolação. Aí, vou passar aqui, certo, Knut? Alô? Não, tranquilo. Tô aqui. Aí vou passar aqui. Aí, assim, isso aqui são duas referências básicas que eu acho que é o do melhor dessa era, assim, pré-discussão na internet. Que são dois autores que têm ideias muito boas e que vocês, caso queiram depois refletir melhor e ter melhores referências, né, para não ficar falando besteira, são dois autores que são importantes. Aí agora que eu quero colocar aí agora no tópico 2, que são os anos 2000. Que aí assim, né, esse aqui eu acho que eu vou só perder um pouquinho mais tempo, porque o que é que tem com os anos 2000? Eu coloquei o Orkut aqui, o Nessahan e o Sou Suave, porque é uma era que geograficamente tem diferenças. O Sou Suave é um dos blogs PUA da época de fóruns e tal. Knut, você acessava os fóruns na época dos anos 2000 e tal, alguma coisa assim? Não. Não, ou já partiu de logo pra galera. Eu me lembro que você fala que fez o blog e tal, ou foi direto pra negócio dos blogspot. Eu comecei no WordPress. Não, o que acontece foi o seguinte: eu conheci o Pobretão. Foi o primeiro. Uhum. Show. Ah, tá. Pronto. Eu não quis citar o JPBF porque aqui eu não quis falar assim o que eu não sei. Eu conheci o movimento JPBF ouvindo você, ouvindo ali o Sociedade Primitiva, e eu não peguei essa época. Eu conheci depois, quando vocês apresentaram esse tema e tal. Então eu não vou querer ficar falando besteira do que eu não sei. Aqui, a ideia do Sou Suave do Orkut que eu quero falar é o quê? O Orkut principalmente porque aqui é onde, salvo a minha pesquisa falha, é onde a real surge. E eu falo da importância do Orkut porque lá na aba Comunidades, os segredos femininos e tal, o Nessahan Alita, que surge nesse contexto aqui de conteúdo masculinista, ele publica as ideias dele, inclusive no site que tem as publicações dele, tem um livro específico que é só sobre ele, atendendo aos pedidos da comunidade e fazendo perguntas e respostas com a comunidade. Então, assim, aqui no Brasil, eu particularmente nesse conteúdo nosso masculinista, eu não vejo assim, que os fóruns foram tão importantes, mas o que substituiu os fóruns foi o Orkut com a sua aba Comunidades. E aqui do outro lado, a gente tem aqui o Sou Suave, que aí é na comunidade americana. Eu não sei se você conhece um canal, que acho que ele já meio que desativou já. São conteúdos antigos, é Pílula Vermelha. Que é com conheço e já conversei com ele. Pronto. Eu gostei muito do conteúdo dele porque ele tem um histórico similar ao meu, em termos assim, de como a gente entrou. Eu conheci primeiro digamos assim, entre aspas, a real americana. Eu conheci lá o Rolo Tomás. Eu conheci o Rolo Tomás e vi o Forchan, não sei nem como, mas o Rolo Tomás, Jack Donovan, enfim, essa comunidade americana. E o que acontece? Essa comunidade americana tem uma origem, que é blogs, eu só falo aqui porque é o meu exemplo maior, que é o do Rolo Tomás, que ele fala que desde os anos 2000 ele tem um arquivozinho lá de algumas perguntas, de alguns temas que a gente discute, que são temas de discussão desde os anos 2000. E o Sou Suave era uma comunidade PUA. Eu vou ter aqui um passo só para eles, que em um certo momento eles passaram da discussão do que funciona na arte da pegação, o neg hit, como é que é o outro lá? O de você colocar algum detalhe, unhas pretas, de você se empiriquitar todo para poder chamar atenção. Eu esqueci agora o nome em inglês lá.
Mas enfim, é uma tática. Eles passaram do que funciona Peacocking. perguntar. Peacocking. Isso, peacocking, Egghead e tal. Eles passaram de uma fase assim, ó, isso aqui é o que funciona. E agora, sendo que no próximo passo eles começaram a discutir o porquê isso funciona. Aí assim, aqui eu posso... Aí aqui eu vou explicar, eu vou chegar nesse tema aqui mais à frente. Mas assim, o que é que o beta tem que aprender? Nessa ranalita, leitura. Não tem... como é que eu vou saber nessa ranalita? É que nem concurso. É bunda na cadeira e olho na tela. É ler. É pra dizer assim, eu tô aqui defendendo nessa RAM que você vai concordar com tudo? Não. Nós estamos já em 2021, é um conteúdo que tá desatualizado. A gente já descobriu coisa melhor. Só que é aquele negócio, é um documento básico, porque lá tem tudo. Pode não ter tudo certo, mas vale a pena ainda ser lido. Com a mesma forma como sou suave aqui, tem algumas comunidades desse fórum que são fundamentais. São todo ano tem alguém completando 18 anos e falando, porra, cara, por que eu sou péssimo com as mulheres? E a discussão meio que se repete. Porque é cíclico. Em um certo momento da vida você vai se perguntar, por que eu tô aqui na seca? E tem razão. Tem motivos e tem motivos e tem escolhas. Existe a explicação e existe o porquê. E existe assim os copings, né? Que aí esse aí eu vou deixar pra depois. Aí vamos lá, isso aqui, tópico 2. Vamos lá pro tópico 3. Aí aqui, assim, aqui é o início. Aqui eu colocaria até você aqui, Knut, é porque eu não te conheci como WordPress, Blogosfera, mas aqui, assim, aqui é um momento, assim, de explosão. Porque o que acontece? Assim que os fóruns meio que caíram em desuso, a principal forma de comunicação foi os blogs. Não sei se você se lembra quando é que você começou a ser autor, assim, só para poder tipo, ter uma ideia assim, de tempo, de linha de tempo, assim, negócio lá do 2010 e tal, pronto. Partindo ali de 2005 no mínimo em diante, o que é que a gente tem? Boa parte, porque assim, fórum tem usuários. Tem usuário lá que vai pra trollar e tem aqueles posts que você fala, assim, que o cara escreve que você fala, porra, esse cara escreve bem. Ou então, assim, ele escreveu sobre uma coisa interessante. E o que aconteceu? Houve uma migração dos fóruns para o WordPress. Isso aqui, principalmente a galera que nasceu em 2010, é foda, né? Tem galera que nasceu em 2010, a gente tá ficando velho, puta que pariu. Enfim, isso aqui é uma coisa que até hoje tá lá. Pelo amor de Deus, gente. Teve a live lá do Rolo Tomás. Não fiquem publicando que tem o Rational Mail PDF. Não façam esse cringe, não. Por quê? Tá lá no blog, de graça. Não precisa ficar no desespero de que eu só baixei o PDF porque não tinha. Tá lá de graça. Mas agora vai ter que sentar a bundinha na cadeira e vai ter que ler, porque não vai vir de graça. E assim, eu recomendo a que vocês leiam. Porque tem conteúdo lá que não foi no livro. E tem conteúdo lá muito bom, que é em termos de discussão mesmo. Às vezes você lê e você fala, pô, eu nunca tinha pensado sobre esse assunto. Mas vamos lá, tô falando muito do rolo aqui. O que é que eu quero falar aqui? Os 3 R's da machosfera. Por quê? Houve um momento... Aí aqui eu tô falando de machosfera americana. Aqui, eu meio que se... Aqui eu tenho que considerar que houve um hiato em termos de produção de conteúdo. Que do Orkut... meio que a machosfera pulou essa machosfera, principalmente assim, que fala dos assuntos sérios, que fala, não fica falando aqui de tênis, não fica falando aqui de review de produto masculino, não. É a machosfera que fala de assunto sério e que fala assim, que até a gente é meio rechaçado porque a gente chega a ser meio indelicado com certos assuntos. No Brasil, o que é que eu percebi? A gente tem que ter um hiato. A gente sai do Orkut e vai direto, principalmente ali para a era MTGO, das eleições ali, onde todo mundo vira MTGO. Todo mundo vira MTGO. E assim, nesse pulo acaba se perdendo um pouco do conteúdo. Nessa machosfera aqui americana, o que é que tem? É uma coisa mais progressiva, porque vai dos fóruns e vai para os blogs. E por que eu falo aqui do destaque dos 3 R's? São 3 nomes que os senhores, se quiserem alguma coisa de conteúdo, são 3 nomes de referência. É o Rolo Tomassi, o Rush, que esse Rush, eu sei que, mais tarde eu vou falar, eu sei que o Raccoon, o Kodama, todo mundo leu. Todo mundo leu porque eles citam. Eles citam o Roll, eles citam o Rush, eles citam
O Chateau Racista é... Puta que... Royce. Porra, lembrei o nome, é Royce. Rollo Royce Rush. O Rollo Tomassi vem com um blog do Rational Mail. O Royce, que é um cara que fazia publicações em fóruns e depois faz publicações muito boas no Red Pill, lá na Red Pill do Reddit. Faz o Chateau Racista. E o Rush faz o blog Return of Kings. Eu falo isso porque a gente já meio que pode citar assim que a galera do Raccoon, a galera do Kodama, que é a primeira galera de MTGO que vem pra cá, é uma galera que eu sei que porque eu escutei. Essa galera leu esses textos. E é por isso que eu falo assim, eu não sei se você concorda, Nute, essa galera tem um pouquinho mais um pouquinho não, bem mais conteúdo, porque esse pessoal leu esses conteúdos. Esse pessoal leu esses conteúdos, claro, adotou a escolha deles, que é a escolha MTGO, mas assim, tinha condições de fazer vídeo, conteúdo com mais qualidade. Aqui infelizmente, o pessoal acha que leu não, escutou 15 minutos nessa ralita aí num vídeo audiobook e acha que pode fazer o conteúdo do MTGO e faz um conteúdo muito lixo. Aí assim... Não, deixa eu dar meu parecer aqui, meu. O que acontece foi o seguinte, é que quando o MTGO surge aqui no Brasil, se não me engano no ano de 2017, esse conteúdo já existia há pelo menos uns 3 ou 4 anos na gringa, né? Sim, então aqui tem um TFM que eu gosto de estar. Prossiga, amigo. Não. Aí é que tá. Existe a sigla MTGO que, tipo, pega esse conteúdo assim, eu não vou falar assim, que ninguém é dono de... Eu não gosto de falar assim, fulano que inventou tal. Existe esse conteúdo porque, no final do que interessa, assim, não é quem é dono do conteúdo. Porque a machosfera, quando a gente fala assim, o conservador, o MTGO, não é sobre, assim, o MTGO sabe que mulher é hipergâmica. O POA sabe que mulher é hipergâmica. O fulano a comunidade que você sabe que a mulher é hipergâmica. Agora, o que é que muda assim, no final? É a escolha. O MTGO, ele fala, eu quero relacionamento. Eu não vou ficar aqui de macaquinho de mil pulos e cambalhotas pra ficar agradando ego de mulher. O POA, ele fala, beleza, mulher é hipergâmica, eu tenho que dar meus pulos aqui, eu vou dar o meu pulo da melhor forma, da melhor maneira possível para poder conseguir seduzir a mulher. E assim, e aqui meio que eu não gosto de citar assim, fulano que inventou. Porque no final das contas o que muda de esfera para esfera, de microesfera para microesfera é a escolha e não o conteúdo. E assim, primeiro, vamos lá, eu falei dos 3 R's aqui, o Rollo, o Royce e o Rush, que tem esses 3 blogs, muito bons, betas, querem dar aquela parada assim, às vezes assim, tá meio perdido, é sentar, ler, que às vezes você vai encontrar aquele texto assim que foi de 10 anos atrás, que você fala, porra, aquele cara já pensou nisso, puta que pariu, eu tava aqui bitolando. Aí vamos lá, e tem esses 3 autores a mais, que eu cito porque, primeiro, o Aaron Clarey, que é outro, que eu não vou falar que ele é machosfera e tal, porque ele faz um conteúdo muito mais é muito mais primitivo e muito mais anterior a esse negócio de machosfera e tal, mas eu sei que é um dos que o Raccoon cita. Então, aquele negócio, se o cara já leu, leiam as fontes, não vai só enriquecer, ninguém vai perder nada. O Dalrock, esse é um conteúdo por fora, que é o quê? Eu não sei se você se lembra que você falou assim, teve um dos blogs que falou assim, são 50 mil meninos, são 50 mil bebês nascidos sem o nome do pai. Que aí assim, ele tem nos blogs dele, boa parte dos conteúdos dele são de conteúdo de estatística, que eu acho que até que trabalha com isso vai querer gostar, porque o que é que ele fala, por exemplo? Beleza, são 50 mil crianças sem o nome do pai. Isso quer dizer que são 50 mil pais diferentes? Não. Uma das consequências de uma sociedade onde as mulheres são hipergâmicas é que o quê? O mesmo cara, ele consegue ter 5, 10, 15. Porque é aquele negócio, a gente fala assim, elas escolhem os piores. Mas os piores são sempre os mesmos. Então, é aquele negócio, a conta não bate. O problema não é que são 50 mil crianças sem o nome do pai. É porque são aqueles... Não precisou de 50 mil pais diferentes. Precisou talvez até 10 mil. Só que são os 10 mil que são sempre os mesmos. E aí que tá. A confusão sempre vai permanecer a mesma. Faz parte do ser humano. Enquanto o ser humano for gente. E por último eu vou citar aqui, que é um dos canais MTGO, assim, que eu acho que são um dos mais destacados. Tem o Sandman, só que aí o Sandman acho que ele ficou meio perdido no algoritmo do YouTube. Mas tem o TFM, porque o TFM, principalmente do ponto de vista das ideias,
Porque até mesmo o Rollo Tomassi, que é um dos que tem mais publicações assim por fora, cita ele. Quando ele fala, por exemplo, que uma das ideias centrais dele é, por exemplo, que o patriarcado é uma sociedade igual. Por quê? Se por um lado ele confere poderes ao homem, ele confere responsabilidades ao homem, de uma autoridade com dever. Sendo que assim, o TFM vai chegar a um extremo de falar, não, de tirar o voto feminino, só que esse aí, nesse ponto aí eu já discordo, mas tá aqui. Tem esses nomes, o Beta aqui não tá meio perdido, não sabe o que fazer e tal. Vai lá, gasta um tempinho. O TFM tem livro, o Rollo Tomassi tem livro, o Aaron Clarey tem livro. E eu falo assim, não é porque o livro vai resolver a tua vida. Um livro não vai resolver a tua vida. Mas um livro vai te dar pelo menos uma ideia que está escrito naquele livro, que isso é fundamental. A ideia boa está escrita naquele livro. Vai te dar uma luz para tu fazer uma melhor escolha. E é isso. Você quer só uma linha do tempo assim, porque essa galera aqui surgiu na comunidade blogosfera, do WordPress, e com o tempo acabou migrando para o YouTube, que é a principal plataforma hoje em dia. Sim, amigo. Aí aqui... Vai ter avançado, né? Isso, e deu uma avançada. Aí assim, aqui o tópico 4 são os PWAs. Que esse aqui eu acho que eu só gosto de dar uma menção honrosa, porque a gente falou lá, o Sou Suave, alguns blogs eram meio que assim, de como ser o polo masculino, de como saber lidar com as mulheres e tal. Que assim, eu particularmente eu gosto de dar uma menção honrosa para eles, por quê? Porque para nós estarmos nessa segunda fase de que mulheres são hipergâmicas, teve um tempo onde ninguém sabia o que era isso. Onde, primeiro, ninguém tinha uma noção disso. Por quê? Era o pessoal meio, não, homem gosta de homem decente, homem gosta de homem assim. Havia muita ideologia nesse sentido e pouca prática. Sendo assim, quem foi que foi lá e se tacou a cara, assim... Quem foi que foi lá, foi humilhado, levou fora, levou... Aquele negocinho, né? Quem foi que botou o conhecimento a teste? Foram os PWAs. Eu quero dizer assim, eu falo isso não com orgulho, não é com orgulho assim, vamos valorizar, não. É porque, de fato, foram eles que trouxeram, como a gente chama aqui, o relatório de guerra. Ó, tá aqui. Estão dizendo que mulher gosta de homem decente, homem não sei o quê. Tá aqui, eu fiz isso e não deu certo. Em compensação, eu fui lá, fiz o peacocking, fiz o Negrit, eu me vesti de ser fulano, pintei as unhas e peguei. O que é que funciona? Isso, o que é que tá funcionando? É essa ideia aqui ou essa ideia aqui lá? E aí assim, por isso a menção honrosa. Aí aqui eu coloquei lá o Real Social Dynamics e o Mystery. O Mystery... Sim. Já leu o Mistério Mystery já? Não, quem eu li foi o Neil Strauss, na faculdade. Neil Strauss. Eu li em 2000, né? eu li há muitos anos atrás. Neil Strauss, uma vez eu tava na faculdade e o cara viu, você não pega ninguém, né? Aí eu falei assim, lê esse livro aqui, O Jogo, do Neil Strauss. Aí eu li. Viu lá? Cara, assim, eu não sei se... O Mystery é um cara assim que a gente fala assim, ser Blue Pill e Red Pill é diferente de ser Alpha e Beta. Blue Pill, Red Pill é simplesmente ter essa noção de conhecimento, ó. É assim que o jogo dos sexos funciona, tem hipergamia, tem, como eu posso falar, homens e mulheres são diferentes, acredite que só... Porque a gente fala, tá acostumado, mas assim, tem que falar que, aqui eu quero falar assim, como se o beta não soubesse, assim, homens e mulheres são diferentes, nós temos diferentes vontades sexuais, homem quer muito mais sexo que a mulher, e é por isso que... Na hora de jogar com sexo, a mulher joga com sexo e o homem joga com recursos. Mas é que tá, foram eles que meio que botaram em prova. Quando eu falo assim, prova assim, uma coisa é falar assim, eu fiz uma pesquisa e tal. Eles foram lá, conquistaram e levaram muito fora. Principalmente muito fora. Mas quando eles conquistaram, eles falaram, é isso que funciona e isso que não... E é isso que totalmente pode ser descartado. E aí é que tá, tem a galera conservadora, por exemplo, que... xinga muito a galera do PWA, por quê? Se você for lá na igreja, aqui assim, não sei querer, eles vão ter uma mentalidade conservadora. E na mentalidade conservadora, não, a mulher quer um varão de Deus, um varão honesto, aquele varão exemplar. Sendo que foi a galera PWA fala, beleza, na prática não funciona. Na prática é o Zé Droguinha, é o destacado, e aí...
Aí meio que assim, fica um conflito de visão de mundo, né? Eu vou fazer uma errata aqui, uma retratação aqui. Eu preciso fazer isso. Eu tenho muita raiva do movimento PUA, né? Eu e muitos betas, porque isso não funcionou comigo, tá? Mas eu acredito que boa parte das minhas críticas são injustas, uma vez que PUA funciona para algumas pessoas, inclusive para alguns betas. Evidentemente não funciona da forma como a gente gostaria que funcionasse, e a gente colocasse em prática e visse resultado, né, quando a gente quer. Mas assim, eu acredito que algumas coisas do PUA funcionam. Inclusive, o PUA tá muito queimado, e agora esses canais de PUA, eles mudaram a designação para desenvolvimento pessoal. E tem um canal aí que eu sempre cito. Pronto. Eu sempre cito um canal aqui no GadoCast, sempre em tom depreciativo, e eu sou obrigado aqui a pedir desculpas à pessoa, tá? Preciso fazer isso em algum momento, tá? Que é o Bruno Guidio, do Social Arts, que ele é um canal dito desenvolvimento social. Por que eu sou obrigado a pedir desculpas? Porque boa parte do que eu prego aqui no GadoCast é influência por ter acompanhado e maratonado esse canal, entendeu? Então não adianta eu vir aqui pegar várias ideias, são literalmente chupinhadas do cara, ou que são iguais a dele, por coincidência, e depois criticar os PUAs e fazer piada com ele, só por causa de meia dúzia de ideias que não se aplicam aos betas, entende? Não, tranquilo. Não, aí que tá. O que eu quero falar, assim, de menção honrosa, assim, com honra, assim, honra ao mérito, é porque a comunidade PUA, porque aquele negócio, a comunidade PUA funciona com uma coisa chamada... O principal trabalho deles, o principal objeto de valor deles, assim, o que é que eles têm pra vender? É comunicação. E principalmente treinar a comunicação. Porque às vezes, assim, não sei se você já viu, assim, tem cara que é alto, tem cara que é bonito, mas o cara não tem a mínima habilidade. E quando eu falo habilidade, assim, o cara não sabe falar, o cara não sabe se apresentar, nem assim... E assim, é meio que uma coisa assim, ele não sabe se apresentar para uma entrevista de emprego, ele não sabe se apresentar socialmente, e meio que assim, se ele não sabe se apresentar nessas âmbitos sociais, ele não vai fazer um milagre com mulheres. O que acontece ele começa a falhar no trabalho, ele começa a falhar no emprego, nas relações sociais dele, e ele assim, não é 1 mais 1, ele vai também falhar com mulheres, porque ele não sabe se comunicar. E aqui o que eu falo assim, comunicação é uma coisa que pode ser treinada. É uma coisa que eu acho que muitos PUAs são especialistas. Eles são especialistas em se comunicar. E eles se comunicam muito bem. Só que agora, qual o problema da comunicação? Às vezes a pessoa pode se comunicar tão bem que a pessoa tem um produto lixo, ela tem, sei lá, um final de semana de treinamento PUA, que era uma coisa que tinha muito na época, não sei se você se lembra, assim, vem aqui, vamos passar aqui um intensivo, não eu quero falar bootcamp, um bootcamp e tal, R$2.000, um bootcamp aqui que você vai sair pegando geral. Só que assim, ninguém vai conseguir, aí é que tá, o coping que custava caro. Não existe milagre. Não existe em um final de semana você resolver anos e anos de inabilidade social. E eu falo assim, inabilidade social num aspecto específico, mulheres. Mas agora, o que é que eu acho que... Não sei se... Nessa aí, eu quero saber se você assim... O cara começa a ler o conteúdo. Aí assim, uma semana... Aí tem uma coisa que eu acho legal desse assim... De uma semana em semana, que é o comunicado script. Que eles falam assim, o jogo scriptado. Não sei se você já ouviu falar disso aí. Que, tipo, é realmente assim... Jogo do texto. Jogo do texto. Não, é que tá, não é o jogo do texto. Isso aí é o Day Game. Não sei se tu se lembra. Day Game, sim. Night Game. Era os games lá de sair na rua, então sair na balada e tal. Sim. Sendo que o cara tinha caras que falavam assim, não, vamos começar aqui lento. Você não sabe você não consegue dar um bom dia pra pessoa estranha. Você não consegue pedir umas horas pra pessoa estranha. Não vou conseguir fazer milagre. Você vai fazer hoje, você vai dar um bom dia, você vai perguntar um oi e você vai falar tchau para 50 pessoas diferentes. E a pessoa faz. E assim, a ideia era, ele dava uma instrução e o cara tinha que fazer, né? Aquele negócio. Eu te dou. Eu sou o teu mestre, mas tu é mestre teu. Tem que treinar. Era meio que de escalação social. Porque tem gente que não tem. E assim. Uma coisa é você falar assim, tem gente que não tem a habilidade social. Outra coisa é você falar, não, eu sou assim mesmo e tal. Que aqui é o que eu falo, manipulação ou comunicação treinada. Por quê?
Quando os cara começam, vamos supor, o cara conseguia de fato treinar isso. Uma coisa que acontecia muito é o quê? A pessoa muda. Porque uma das coisas que os PUAs eu acho que são nisso aí, os que pelo menos assim, os que se propõem a fazer um trabalho decente. Não um trabalho, porque tu falaste aí de, o fulano mudou de PUA para um negócio, não é nem motivacional, é um negócio de desenvolvimento pessoal. O Real Social Dynamics, que era uma empresa de PUA, fez esse mesmo esquema. Viu que o PUA afundou e embarcou no barquinho do... qual é aquele cara, aquele muito famoso, agora esqueci, de motivacional? É o Tony Robbins. Isso, meu amigo, foi full, embarcaram full, meu irmão, nesse negócio. Que aí, só que agora, existe desenvolvimento, que aí é aquele negócio, existe PUA, aquele PUA assim, treinamento, que vai demorar, que vai gastar. Infelizmente, eu tenho que falar assim, meu amigo, você vai ter que perder tempo com mulher. Por quê? Você não vai aprender a fazer um set, fazer um opening, um neg hit com naturalidade de um dia pro outro. É a mesma coisa, você vai lá pro judô, você vai em um bootcamp de judô virar faixa preta, você não vai. Você vai ter que gastar tempo com aquela técnica. Você vai ter que gastar tempo lá, progredindo e melhorando. PUA é a mesma coisa. Você vai ter que gastar... Você que a gente fala assim, não gaste tempo, não gaste energia. Mas, é aquele negócio, você tem que gastar energia no que você quer. Se você quer ser o Casanova moderno, pense que você vai ter que gastar energia, porque você não existe ninguém que vai num bootcamp me diz aí qual é o opening certo pra... Não existe opening certo, não existe isso. E aqui assim, eu falo deles porque o mérito tem que ser dado quando existe. A comunidade fez seu papel, a comunidade botou à prova os conceitos que a gente botava aqui para discussão no fórum, e principalmente era essa comunidade que vinha com os relatórios assim, falando, isso aqui funciona, isso aqui não funciona. A gente fala de um neg hit, por quê? Já foi cansado de provar. Um neg hit funciona. Agora, é qualquer um que vai fazer isso? Não, tem que ter a técnica. Você não vai dar... Aí assim, coloca aí agora no importância. Que aí assim, talvez a galera mais, os MT Goldinha aí não saibam. É porque eu tô falando assim porque eu acho que a gente tem a mesma idade, então uma idade similar, eu acho que o papo aqui consegue sair daqui e bater aí, mas a galera MD aí não vai saber. Que aí eu falo assim, um neg hit, que é um neg. O que é um neg? É você dar é você responder um adjetivo de maneira não tão... você dá um adjetivo que qualifica e desqualifica a pessoa. Um exemplo. Você fala assim, em vez de falar assim, ela é muito bonita, ela é linda. Porque a galera faz isso no Instagram direto. O que é que você pode fazer? Você fala, ela é linda de rosto. E só. Agora, como é que a gente está acostumado a falar assim, não, isso não vai funcionar, por quê? Isso não funciona porque aí é que tá, somos o Macharal falando. Isso não vai funcionar porque a pessoa tá percebendo que você não tá fazendo você não tá elogiando de maneira pura, assim. Só que a galera PUA foi lá, fez e falou, isso aqui funciona. Em vez de ficar elogiando de maneira meio que botando no pedestal, você elogia e dá um tapinha, assim, você acaricia e dá um tapa. E agora? Aí o que aconteceu? O que é que o pessoal progrediu? O pessoal foi de um neg hit pra falar assim, por que um neg hit funciona? E aí, assim, eu coloquei aqui, neguem e pergaminha, por quê? O que é que a pergaminha fala? A pergaminha, esse tópico fala o quê? Mulheres querem um cara, querem alpha fucks, beta bucks. A semente alfa é a provisão beta. Sendo que nesses dois, o que acontece? Ela sempre quer um cara que esteja acima dela no mercado sexual. Por que o neg hit funciona? Porque um neg hit, quando é aplicado de maneira que funciona, o que acontece existe uma percepção dela de que o macho, vou colocar bem assim, bem negócio bem escroto. O macho que tá elogiando ela é um cara que, em tese, se coloca acima dela. Porque ele não dá um elogio como se fosse lá um gadão do Instagram, lindo,
linda, adorei. Não, ele vai dar lá e dar um elogio que... Ele dá um elogio diferente. Por quê? Ele não é um simples gado que tá lá todo dia pra bajular ela. E assim, esse aqui é um exemplo... Só um exemplo pra poder falar assim... Não desprezem as comunidades. Saibam navegar entre elas. Saibam saber, ó, tem essa comunidade que discute assim, tem essa que tem essa solução. E assim, vão atrás de respostas, né, gente? Aqui foi mais... Esse do PeeWee eu queria mais apresentar, porque é uma comunidade que saiu queimada, porque quis ganhar dinheiro no curto prazo e se ferrou, porque começou a fazer bootcamp, começou a vender curso aloprado, que não funcionava. E no fim, o que aconteceu? A comunidade mesmo se devorou e agora tá sob maus lençóis. Mas existe o conhecimento que tá lá e que, assim, tá lá para ser aproveitado, não tá para ser ignorado. Então, pessoal, ler o Mystery Method ainda é válido? É válido. Só que agora, o livro está desatualizado, o livro já tem quase 20 anos e você já tem contato com conteúdo que já fala de muito mais coisas. Não é... Mas agora, ignorar o livro vai também servir? Não. Lá tem coisa que é importante vocês conhecerem. E que não tem conteúdo aí em português falando. Mas vocês podem saber sem ter que aguardar o conteúdo tal fazer o vídeo. Vai seguir aqui, Nunes? Show. Chegou aí algum desses bootcamp, cara? Eu perdi essa época dessa fase. Eu não sou... Eu sou um pouco... Nunca! Pô, cara, mas é só ter o carro, cara. O carro faz toda a diferença e tal. É só logística, o carro... Aí, assim... Vamos lá. Aqui uma retrospectiva geral. Tem a galera do YouTube, tem a galera da galera do Blogosfera, tem a galera PeeWee. Hoje em dia tem a galera MTGO. Tem várias coisas. E por último aqui, o tópico 5, a machosfera brasileira. E aqui, assim... Aí aqui eu faço meio que uma progressão. Dos Orkuts pros blogs. Eu coloco blogs porque quando eu soube que teve o JPBF, e o JPBF foi publicado no WordPress, não foi isso? Não, é um site no início. É um site. É um site mesmo? Ah, um tá. Site. Pronto, Mas enfim, eu considero ele como um blog, assim, pela forma de conteúdo. Ele postava, né? Ele postava os relatos, tipo, o que fazer, a filosofia dele e tal. E o pessoal acompanhava. Que era meio que como a galera acompanhava os blogs. Aí assim, eu faço uma progressão. Do Orkut pros blogs e pro YouTube a explosão eu boto aqui a expressão em inglês, mas MTGO. E aí assim, o que é que a gente tem? Principalmente na primeira fase, porque salvo engano, eu peguei meio que numa segunda fase esse conteúdo brasileiro. Mas aqui, na primeira fase era meio que o Raccoon, Kodama, o Newman, né? Cara, Newman, MTGO. E aqui você tá até o Von Baster. Porque o Von Baster eu não conheci, mas eu acompanho o canal do Vitor Ronk Ronk. E ele fala que ele seguiu nessa ideia com o Von Baster. E quando eu fui ver atrás do conteúdo dele, eu vi, esse cara aqui, ele sabe o que tá falando. Ele tem uns... É engraçado porque nessa época os vídeos são de meia hora. Os vídeos são de 45 minutos. Porque eu acho que é meio de introdução pra galera. E aí são vídeos bem massivos. Aí quando eu vou ver agora é só o máximo 2 minutos de conteúdo e tal. E é o MTGO. Puta que pariu, né? A galera não tem tempo. Aí assim, aí aqui eu acho que tem essa primeira fase, Von Baster, Raccoon, Newman. Aí tem uma segunda fase que é uma tentativa mais de deixar mais expansivo o conteúdo. Aí aqui eu faço só a questão de mencionar o nosso querido Dia de Fúria, que foi um dos primeiros canais que eu acompanhei, tipo, de conteúdo masculinista, que eu não sei se o pessoal, eu não sei se quem acompanhou, mas pelo amor de Deus, não, aqui eu quero só discordar do nosso colega Beta lá que falou dele. O nosso amigo Dia de Fúria nunca, jamais foi favorável a conteúdo de mulheres e qualquer forma de violência. Ele sempre foi da seguinte filosofia: saber o que está acontecendo, que o conteúdo dele era muito em termos de notícias, dessas de dia a dia, de divórcio e tal, para o quê? Ele falava o conteúdo e falava, tá acontecendo isso porque relacionamentos não são o mesmo. Vocês têm que saber como é que é a realidade do relacionamento.
ele sempre falava que, ó, meu conteúdo é um conteúdo aqui para vocês explorarem. Eu introduzo uma reflexão para vocês procurarem algo mais profundo. E assim, querendo ou não, ele foi verdadeiramente vítima aí do algoritmo, né? E pelo que eu soube, infelizmente ele chegou a... Eu não soube se foi real, não sei se, mas acredito eu que não. Que ele chegou a sofrer alguma ameaça aí de doxing, né? Que aí é um dos perigos, assim, pessoal. Não usem o nome de vocês, não usem informações pessoais. Mas, aquele negócio, não usem a informação pessoal de vocês, mantenham a privacidade de vocês. Mas, por favor, também não sejam covardes. Não usem do fato de vocês usarem a identidade para vocês discutirem esses assuntos para ficar xingando, para ficar com um draminha na internet, porque o IP de vocês não dá pra mascarar. O IP de vocês, se vocês forem atrás, se a Polícia Federal quiser ir atrás, ela vai. Então, assim, limites. E aqui tem que lembrar isso porque tem a galera que é meio loucona, que quer chegar aqui e meter a real, meter os metedores de real aqui, que não tem noção do que tá falando, né? Que aí é sempre bom esse lembrete, assim, que vocês podem esconder o nome de vocês, a idade, mas o IP de vocês não dá pra saber. Então, sempre moderação, nem que seja pra segurança de vocês. E assim, aqui, claro, eu conheci o GaduCast aqui, eu estou, inclusive, além de contato com você, porque eu queria publicar, queria que esse conteúdo estivesse aqui, porque eu sei que é a qualidade que você tem, pra querer que os betas estejam bem informados. Não, eu acho que, por exemplo, eu não me considero pertinente a esse grupo, né? Mas eu acho que o interessante... Não, você mitigou não. Não mitigou não. Eu sou beta, no caso. Mas sim, assim, sim. Eu acho interessante porque algumas das coisas do MTGO pro beta funcionam, eu sempre falo disso. Assim como tem coisas do PUA ou da Real que funcionam pro beta, e eu critico, acho que não são. Agora, o legal do GadoCast, que é diferente de todos os canais, é que o GadoCast é o canal em que se você concorda ou discorda desses canais, você pode vir aqui, que aqui a gente dá voz. Essa é a diferença do GadoCast. Você não vai... O Raccoon não vai fazer um podcast diário dando voz para pessoas. Nem o Dom Santo e nem o Dia de Fúria fazer isso. Eles tinham outro perfil. Nosso perfil é de dar voz para pessoas, como se a gente fosse uma lixeira pros anais da Vasfera. Pronto. É porque assim, eu acho muito mais positivo esse conteúdo, assim, tipo, do beta assim, ser mais aberto às ideias, porque eu queria falar desses assuntos assim, dos POAs e citar esses caras, porque eles têm ideias boas. Só que agora, as ideias boas deles não vão cair do céu. Esses caras publicaram já vídeos, publicaram já livros, sendo que assim, quando aquele beta falou, eu fiquei puto porque eu fiquei muito puto porque eu sabia que ele tava falando besteira. Só que agora eu fiquei puto e depois falar assim, porra, esse cara tá falando besteira porque ele quer ou porque o pior, ele não sabe. Aí é aquele negócio, ele tá falando essa besteira toda porque ele não sabe. Ele não sabe que tem a galera... Ele não sabe quem é o Mystery. Ele não sabe quem é Neil Strauss. Ele não sabe quem é o Dr. Warren Farrell, dos MRA. Ele não sabe. Aí é aquele negócio. Eu posso julgar alguém que... Eu posso chamar assim... Tem gente que... Eu falo assim... fulano é burro. Fulano é burro porque ele não teve acesso à educação. O fulano é burro porque ele, mesmo com acesso, ele cagou. Porque, assim, eu não sei se você concorda comigo que uma coisa é a pessoa não ter acesso. Você, tipo, eu falo assim, eu acho até depreciativo, assim, eu não concordo, falo assim, que alguém que não teve educação chamar a pessoa de burro. Porque a pessoa não teve acesso. Como é que se a pessoa não teve aquela oportunidade, como é que eu posso querer lá depreciar a pessoa? Eu acho uma coisa totalmente... Não é humilde. O canal mais humilde não é postura de canal mais humilde aqui. Falar, pô, uma canal mais humilde aqui não vai chegar a chamar assim, você é burro, porque essa pessoa não teve acesso. Só que agora, o beta vai lá. Agora, assim, o beta não, a pessoa vai lá. Não, eu li tudo isso aí. E você pergunta, e você vê que notadamente que a pessoa não leu e que a pessoa não sabe nem o que tá falando. E você fala, tu sabe, tu já leu, já? Lê! Tu entendeu? Entendi, é isso. Aí dá raiva. Aí você fica puto, porque a pessoa tá cagando. A pessoa tá cagando pra esse conteúdo. Você vem me falar, eu li o PUA, eu soube daquele conteúdo do PUA e tal, tem isso que dá pra aproveitar e tem isso aqui que é copy. Pronto, isso aí pelo menos indica assim, uma iniciativa. Você foi atrás e viu que assim, eu consegui trazer isso aqui, mas aquele dali lá eu achei muita mentira. Já é evolução, você está progredindo. Agora o cara não quer ele quer que tudo venha de graça.
Ele tudo quer. Não, quando o Knut fazer o vídeo, eu vou saber. Aí assim, é uma postura que eu acho do ouvinte, que ouvinte, você tá de brincadeira. Aqui, não sei se. Knut, não vou falar assim. A melhor parte que eu acho assim, de você fazer o conteúdo é porque você fala assim, mudou minha vida, porque eu comecei a fazer isso, porque eu mudei minha atitude, eu deixei de ficar imóvel, assim, eu fui pra ação, eu fui lá, eu só tinha a faca pra lutar e afiei a faca e fui pra guerra. Morri tentando, morri roendo. Só que aí o cara vem aqui, fica lá, ele só quer saber de assistir, ele só quer saber de ficar naquela parada deles. Aí, ouvinte, aí vai ter beta puta aqui, pronto pra poder esculhambar vocês, porque não dá. Seja por concurso, seja pra esse conteúdo de machosfera, qualquer parada assim, vocês têm que ter ação. Tem beta, existe beta e tem beta parado. Parado não faz parte do beta não, tem que ir pra guerra. Tem que ir pra guerra, tem que ir pra luta, porque sobreviver ainda tá, todo mundo tem que sobreviver. Enfim, eu falei, agora achei que... Sim, mas assim, de qualquer forma, o GadoCast chegou onde chegou porque estava debruçado no ombro de gigantes, entendeu? Boa parte desses canais aí, tudo bem que eu não é a minha principal influência, né? Eu vim mais pela esgotosfera. Quando eu decidi fazer um podcast, eu não pensei em fazer um podcast de machosfera, tá? Eu pensei mais eu tava vendo o Arthur Petri, o Hernani Carreira. Eu pensei em fazer algo voltado naquela vibe, né? Calhou de que as coisas caminharam para esse lado, entende? O maior dos convidados, o público que abraçou foi esse. E aí eu fui indo aos poucos para esse lado. Mas eu nunca fiz um podcast voltado a homens, entendeu? A parada minha foi um segmento o qual eu me identifico, que é o movimento beta, né? E calha que existe uma interseção entre esse movimento e outros grupos. Sim, pronto, exatamente. E como tu falou, assim, sempre se apoiar no nome de gigantes, para poder você ver mais adiante. Eu acho que boa parte aqui dos autores, você já conhece. Tem alguma familiaridade, alguma coisa assim, certo? Uhum. Eu acho assim, te fez melhorar assim, pô, eu não aproveitei tudo desse cara aqui, mas ter visto o conteúdo dele melhorou pelo menos aqueles 5% a mais? Sim. Que aí assim, porque... Eu não sei, é porque essa parte de esgotosfera, assim, eu acho meio... Eu acho meio... É porque aquele negócio... Um Arthur Petri, ele tem lá aquele conteúdo lá de 2 horas. Tem 15 minutos que é só... Que, tipo, se ele faz o clipe, você é machosfera. Tem outros 15 minutos que é clipe de comédia. Tem outros 15 minutos que é, sei lá, humor negro. São caras que variam. E é normal. Você falou, você acaba fazendo interseções com conteúdo de machosfera. Porque o que é que eu queria falar? A machosfera nunca é sobre assim, o que é machosfera, o que é que ela defende? Machosfera quase não vai defender quase nada. Porque a machosfera, tipo, como eu te falei, é um local para você discutir assuntos sobre uma perspectiva. E é só. Se alguém falar assim, um homem masculinista, ele fala assim, ele tem essa opinião. Não existe. Porque na ideia que eu quero falar assim, tipo, a ideia é meio que um local de apresentação. As pessoas vêm aqui, porque, quantas caixinhas aí, pô, desilusão amorosa, pô, ela me abandonou, os limites da hipergamia e tal. Sendo que assim, tu recebe a cartinha e tu dá a tua opinião, e mesmo tu voltando pro público beta, que é normal, tu acaba tocando esse assunto, por quê? Sim. O beta, o alfa, o ômega, o delta, enfim, qualquer homem, ele vai ter que se lidar com uma coisa chamada relações intersexuais, o mercado sexual. O mercado sexual é uma ideia que eu acho que é muito foda por causa disso. Uma hora você toca nesse assunto e, querendo ou não, essa ideia que melhor ajuda a explicar. Você fala assim, ela me abandonou. Por quê? Ela te abandonou porque ela ficou bonitinha, chegou o Alpha Shed e quando ela comparou, eu quero esse beta ou o Alpha Shed? O Alpha Shed. E aconteceu isso. Não fica esse negócio de mas vai ter a próxima, vai ter a unicórnio. Não, vai ter mulheres e beta, você vai ter que se lidar. Se você quiser um relacionamento com mulheres, você vai ter que lidar, que existe um mercado sexual, existe os joguinhos que ela faz, existe assim, a hipergamia, aquele negócio, como o Chris Rock fala. Ficou desempregado? Já sabe, o reloginho tá contando. Por quê?
mulher não quer saber de onde você tá. Ah, aconteceu. Você. Aquele negócio ali de pergaminho, né? O cara. É uma história muito estranha, mas assim. Ah, ela cuidou, eu cuidei dela, dei tudo pra ela e ela abandonou. O que você cuidar dela, o que você ter esse cuidado, não vai ser considerado quando chegar o Alpha Shed. É básico. É você se desligar da matriz. Aí você se desliga da matriz, você fala, então é assim. Então pronto. Agora, não é partir pra rage, não é ficar aqui querer metedor de real. Não, meu amigo. Aqui a melhor opinião é o quê? Você tem noção do que tá acontecendo, que aqui é o que eu acho a parte mais benéfica assim, pro homem, eu acho. Você tem noção do que tá acontecendo. Pô, ela me trocou e tal. O cara fica, antes desse conteúdo, o cara fica perdido e tal. Fica, na depressão. Aí a gente chega assim e fala, não, cara, existe uma coisa chamada mercado sexual. Ela te trocou por um outro cara porque ela viu que ela não te avaliou, ela avaliou aquele cara como melhor que você. Aconteceu isso. Não, ela não é nenhuma mulher perversa, não. Ela fez simplesmente uma troca. E você era o objeto. Básico, era básico. Exatamente. E assim, machosfera, né? Vamos lá. Aí, último tópico. Aí assim, da teoria para a ação. Por que eu gosto de falar assim, teoria para a ação? Eu coloquei assim, os canais, os autores, os livros e tal. Mas agora, é pro beta também ficar 6 anos de mestrado, doutorado nesse conteúdo? Não. Qual é a ideia básica da machosfera existir? A ideia básica dessa apresentação de ideias é aqui, é a frase que eu coloquei. Melhores ideias, melhores escolhas, melhores resultados. O nosso amigo Beta Pobre essa semana falou lá, não, abandonar os relacionamentos e tal. Mas agora, se você é Blue Pill, você fala, a primeira coisa que sairia de quem ouvir esse conteúdo, vixe, esse cara é viado, ele não quer mulher, ele não quer correr atrás de mulher, ixi, tem alguma coisa estranha com ele. Não, é normal, você tem que gastar com mulher, você tem que ir atrás, você tem que sacrificar, você tem que se sacrificar economicamente, emocionalmente, porque é um dever de homem correr atrás de mulher. Aí o que acontece? O cara vai lá e se ferra. Por que eu acho que a machosfera nesse aspecto tem umas ideias muito boas? Porque ele fala, para você ser homem, você não precisa da validação feminina. Segundo, saiba que correr atrás de mulher tem gasto, um relacionamento precisa de dinheiro, porque salvo engano, se você for o Alpha Shed, né? Que aí o Alpha Shed tem tudo de graça. Mas se você não é, saiba que um relacionamento ele necessita de investimento emocional, investimento econômico. Aí agora, o nosso amigo, eu não quero falar da comunidade, mas assim, literalmente, o jovem pobre beta feio, ele tem dinheiro? Não. Ele tem essa beleza toda? Não. Ou seja, qual é a melhor decisão? Agora, aí é aquele negócio, né? Atitudes. Ele pode ficar um pouquinho mais bonitinho? Pode. Depois que ele arranjar um emprego, ele vai lá, ele aprende a fazer um corte de cabelo, ele aprende a se vestir melhor, ele faz uma academia. Ele pode ficar um pouquinho mais bonito? Pode. Ele pode ficar um pouquinho mais com dinheiro? Ele pode se graduar, ele pode ir para trás da educação dele, ele pode ir atrás do dinheiro, do emprego? Pode. Só que agora, ele vai conseguir fazer tudo isso ao mesmo tempo que ele está correndo atrás de mulher desesperado, meu amigo? A não ser que você seja o homem do fôlego infinito. Porque são só 24 horas no dia e o seu fôlego e a sua energia não é infinita. Você tem que saber lidar com ela. Então, quando você depois que você passa por esse processo assim do nosso conteúdo, que você vê, vixe, poxa vida, em vez de ficar, sei lá, esses meus 18 aos 25 aqui correndo atrás de mulher, eu posso jogar no longo prazo, que é o quê? Beleza, eu quero um relacionamento, o beta ele ainda quer um relacionamento, beleza. Em vez de correr pro relacionamento agora, eu vou correr depois. Eu vou fazer o quê? Eu vou atrás da minha educação, eu vou atrás do meu emprego, eu vou atrás da minha formação. E depois eu vou atrás do relacionamento. E o que é o mais importante, depois que ele vai atrás desse relacionamento, que ele pega o nosso conteúdo, ele vai atrás de qualquer relacionamento? Não, amiguinho. Você já viu aqui quantos relatos aqui de borderline, quantos relatos aqui de mulher que não sei se já viu Viúva Alfa, já sabe, né, Knut? Como é que é? Alpha Widow.
Isso, Alpha Widow. Não sei, pro beta que não sabe, Alpha Widow é a viúva de Alpha. Por quê? Existem mulheres que são em vida viúvas. Basicamente saibam disso. E você nunca vai deixar de ser. Você nunca será o homem da vida dela. Isso aqui eu acho muito legal porque o nosso escritor baiano, Dona Flor e seus dois maridos, ele conseguiu ser genial, ser delicado em tratar de uma viúva alfa. Que ele faz. Eu não sei qual é o nome dos personagens, mas tipo, tem ela e tem literalmente o Alpha Fux e o Beta Bucks, que é o marido vivo, é o servidor público lá que paga tudo, e o marido morto, que tá todo dia lá metendo a vara, o metedor até morto. Sim. Aí nessa hora, o beta esclarecido, ele consegue fazer escolhas muito melhores do que o beta não esclarecido. Que é, qual a ideia aqui desse podcast? Por que eu queria fazer esse tema aqui com o Knut? Os autores estão aqui. Eles têm livros muito bons para você economizar. Você não vai ler qualquer livro. Leiam esse aqui. Esse aqui eu coloco minha mão aqui, minha cara tapa aqui para falar. Não, o Knut sabe aqui que esse aqui são as referências do Knut. Ah, sim, Knut. Como é que tá o livro lá, cara? Tá saindo ainda? Tá saindo. Eu até gostaria que não saísse, Pronto. Mas vai ter que sair. Pronto. A Nação Beta está esperando esse livro seu. Fica aqui. 2021 é o ano que eu quero colocar nessa apresentação seu nome aqui. Que você é do YouTube, mas eu quero colocar aqui, ó, o livro aqui dos betas. Exatamente. Então, muito obrigado, o Beta Puto, pela sua apresentação, por você dar essa aula de história aqui na Machosfera. E agora, muito obrigado aí por você ter feito essa resposta aí ao outro amigo nosso. Não temos nada contra o outro amigo, tá? Todo mundo aqui tem o direito de falar aquilo que quiser. Não. Contanto que não seja loucura. Assim... Se for loucura, o Knut vai discordar e com agressividade. Mas, então, é isso aí, amigo. Muito obrigado. Dá tchau pra eles. Fala, Rio. Okay. Fala. Rio! Mas fala, você ia falar alguma coisa antes? Não, só pra agradecer mesmo, porque... Então agradece. É que eu fiquei... Então agradece. Só pra agradecer mesmo, porque o espaço do Beta aqui é literalmente o espaço mais humilde do Brasil mesmo. Sim. É verídico. Sim. Bem, graças a Deus existe esse espaço. Amém. Cara, valeu aí mesmo. Só quero saber mesmo se ficou meio chato mesmo, porque, querendo ou não, eu quis deixar mais expositivo, porque era um negócio assim, que se eu fosse inventar de tirar da cabeça, ia ficar